A paz do Senhor Jesus, ô glória. Momento Mensagem de Esperança, eu sou Alex Santana, nossa meditação está em Lucas 8, capítulo, capítulo 8, do versículo 43 até o 48, mais ou menos. Vai contar a história da mulher que tinha um fluxo de sangue. E aí a Bíblia diz certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que já tinha gastado tudo que tinha com médicos, em nada melhorando, sempre vindo a pior. Ouviu falar de Jesus, e, aproximando-se entre a multidão, tocou na orla das suas vestes, porque ela dizia: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. A Bíblia diz que quando ela toca na orla, na veste de Jesus, Jesus parou no meio da multidão e diz: quem me tocou? Aquela mulher, não podendo se esconder mais, ela fica parada, e Pedro diz: Senhor, a multidão te aperta. Tem um monte de gente aqui. E o Senhor diz: me tocou, alguém me tocou, e Jesus disse: alguém me tocou com fé, de maneira diferente, porque eu percebi que de mim saiu virtude ou poder. E a mulher, então, ela se diz: fui eu, Senhor, fui eu. E ela conta a história dela, que há 12 anos sofria desse mal, dessa doença. E Jesus disse para ela: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Aqui a gente fica parado, perplexo diante da misericórdia e da graça de Deus, porque alguns aspectos nesse cenário eram improváveis. Primeiro, uma mulher que tinha fluxo de sangue, para a sociedade judaica naquela época, ela era considerada impura e imunda, e ela não podia se aproximar de multidões. Então ela não poderia estar ali, não deveria estar ali. Mas a fé é inexplicável. Outra coisa importante desse texto é que, assim, 12 anos sofrendo hemorragia intensa, essa mulher podia ter perdido toda a expectativa e toda a esperança, na verdade? Pense comigo. A gente às vezes faz um tratamento, 2 tratamentos, e abre mão e fala: não, não aguento mais. Ela já tinha gastado tudo, já tinha passado por muitos médicos e nunca tinha desistido. E quando ela ouve falar de Jesus, ela tenta mais uma vez. Eu sei que muitas vezes a gente cansa, a gente fica chateado, a gente às vezes está muito, mas muito cheio de tudo e não quer mais saber de nada. Mas Deus é aquele que sempre está esperando a nossa próxima tentativa, a nossa tentativa por fé. Ela ouviu falar de Jesus e disse: eu quero, eu vou, eu preciso, e é isso. Essa é uma lição de vida: nunca desista, jamais se canse de buscar. Todos podem desistir, menos você. E no que diz respeito aos seus sonhos, aos seus projetos, mesmo que ninguém acredite, acredite em você. Porque, olha, uma mulher considerada imunda, só para se ter uma ideia, se ela fosse pega fazendo o que ela fez e alguém a denunciasse, ela poderia ser, por exemplo, expulsa e até apedrejada. Mas ela correu risco e disse: eu vou buscar minha bênção, eu vou buscar minha cura. Sabe quando tudo diz que não, mas a sua fé diz que sim? Vale a pena acreditar, vale a pena crer no Senhor. A Bíblia diz que os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Então creia, creia, tão somente creia, você vai ver a glória de Deus. Ela não deveria, não poderia, a religião não permitia, a sociedade, havia risco, havia um monte de coisa, mas ela disse: eu vou buscar a minha bênção. E é assim, e ela foi curada, ela, pela fé, ela só tocou. Imagine a dificuldade de uma mulher que já é fraca, por conta do fluxo contínuo de sangue. Ela conseguiu romper uma multidão, e nós não estamos falando de 50 pessoas, 30 pessoas, isso já seria difícil. Mas as multidões que cercavam Jesus eram para mais de 1.000, 5.000 pessoas. Ela conseguiu chegar, tocar em Jesus e receber a sua bênção. E mais, Jesus deu para ela a salvação por conta da fé. A tua fé te salvou. Foi liberta, foi livre, foi salva, foi abençoada. Porque a fé é isso. É a certeza das coisas que não se vê e prova das coisas que se esperam. Pela fé a gente recebe o milagre e a vitória. Que essa palavra gere fé no seu coração. Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Deus te abençoe, te dê um excelente dia, te faça prosperar.